Oi, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai contar um pouquinho de uma história que aconteceu na nossa empresa e vai repassar um pouquinho dessa história para vocês. Então, aqui a gente vai apresentar um case e o nome desse case é do desafio a conexão de como que a gente foi transformação em meio às cinzas. E aí, é nesse contexto que a gente começa a nossa história e pergunta: como é que você se sentiria se o local onde você tira o seu sustento pegasse fogo e te deixasse sem perspectiva? Eu apresento a vocês o nosso cliente, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Natal. Ela foi fundada no ano de 1999 por cooperados e pessoas não vinculadas à cooperativa em si, como medida alternativa do descarte de materiais em lixões a céu aberto, na qual mais de 37 famílias tiram seu sustento. Os catadores, eles tinham muita dificuldade de recolher os materiais de descartes já pré-selecionados pela coleta seletiva, porque eles vinham muito misturados. E aí eles sabiam que tinham que tomar alguma previdência quanto a isso. E aí a gente chega com a nossa primeira RJ que fez parte desse serviço, que é a Ecocim, que é uma empresa júnior de soluções ambientais. A Ecocim foi contratada pela cooperativa para fazer o serviço de educação ambiental, que seria para caminhar junto com a cooperativa de porta em porta, a fim de sensibilizar a população quanto à reciclagem de materiais. Só que aí, durante esse serviço, eles começaram a apresentar alguns desafios, que no caso, os próprios cooperados, eles não seguiam alguns princípios básicos de coleta. Então, eles jogavam lixo no chão, não respeitavam a ordem da reciclagem e tudo mais. E aí eles também não conseguiam a confiança plena dos cooperados. Então, os cooperados eles não confiavam, por enfim, eles tinham uma idade um pouco mais avançada, eles não tinham um alto grau de escolaridade, então eles não conseguiam confiar no trabalho que os jovens realizavam. E a gente, enquanto empresário júnior, a gente vive muito isso, de ter que provar realmente a capacidade que a gente, enquanto jovem, dentro da universidade, a gente tem, e que é capaz mesmo de realizar serviços de grandes complexidades e de grandes desafios. E aí foi então que no dia 28 de outubro de 2019, catadores avulsos a cooperativas, eles estavam trabalhando no limite externo do terreno e eles foram acender um pequeno fogo para esquentar o almoço, e aí as cinzas se espalharam através do vento. Por volta das 2 horas da tarde, o galpão ele foi atingido por um incêndio gradativo, e devido à alta quantidade de materiais inflamáveis no local, não demorou muito para que o fogo tomasse conta de tudo. E você já imaginou se isso tivesse ocorrido com você? Essa notícia ela acabou se espalhando muito rápido através dos jornais e também grupos de WhatsApp. E a gente também traz algumas fotos para ilustrar bem esse ocorrido. E nessa foto da esquerda, a gente vê a estrutura totalmente comprometida devido a esse incêndio. Outra informação que a gente traz novamente é o relato de Tânia, que teve sua realidade totalmente afetada. E assim, em meio a tudo isso que estava ocorrendo, a Ecocim, ela ainda chegou mais junto da cooperativa. Ela não se manteve apenas na posição de cumprir aquilo que estava apenas ao alcance dela. Ela quis fazer mais. Então, ela indicou a Edifique porque enxergava nessa empresa a solução para aquilo que havia ocorrido. E aí, então, foi que aconteceu o nosso primeiro insight, que justamente estar em rede é realmente estar em questão de conexão. O que é que aconteceria
se a Ecocim não conhecesse o serviço e os membros da Edifique. Não tem como indicar um serviço, um produto que a gente não conhece. Então, é muito importante que a gente conheça outros serviços de outras pessoas, de outras empresas, para que a gente possa indicar e ter o retorno disso. Pode passar. E aí, no dia 30 de outubro de 2019, a Edifique foi ao local para fazer a avaliação prévia de danos que havia sido causado na cooperativa. E quando chegou lá, ainda se deparou com partes do local pegando fogo. E aí a gente apresenta para vocês a nossa segunda empresa júnior, que fez parte desse projeto, que é a Edifique, que é a empresa de arquitetura e engenharia civil da Universidade Federal, daqui de Natal. E ela também passou por alguns desafios. Então, para poder fechar esse contrato, que havia sido indicado pela Ecocim, ela tomou conta que a cooperativa possuía vários tomadores de decisão. Então, era necessário convencer várias pessoas, e não só da cidade de Natal, mas também do Rio de Janeiro, de Recife e tudo mais. Outra situação também é que, como se trata de uma cooperativa, eles já possuíam em si o orçamento limitado. Uma das coisas legais foi que eles conseguiram o auxílio de uma empresa sênior de fora, que topou ajudar na construção do galpão. Mas mesmo assim, ainda se tratava de um orçamento bastante limitado, e a cooperativa não teria condições de arcar com preços altos de projeto e contratassem logo de imediato. E aí a gente esperava que essa negociação assim fosse muito rápida por causa da gravidade do ocorrido, assim, as pessoas estavam sem trabalhar. Só que aí essa negociação durou 3 meses, mas finalmente o contrato foi fechado. E a gente pôde começar a dar agilidade aos serviços. Logo de cara, a primeira etapa do serviço da Edifique seria coletar as opiniões dos trabalhadores, que isso se mostra um serviço que a gente realiza de briefing, que é o que chama. E aí a gente tinha que entender o que é que seria mantido nessa cooperativa e o que seria substituído por afetar o rendimento deles, a produtividade. A primeira coisa que foi constatada é que essa metragem atual do espaço não comportava todo o material que eles captavam. Então, como eles não conseguiam trabalhar dentro da cooperativa na maior parte do tempo, eles trabalhavam expostos ao sol. E trabalhavam também sem equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, eles estavam constantemente correndo riscos de contaminações, de cortes, e também expostos ao sol na maior parte do dia, né? E aí, aconteceu a situação do isolamento social, da propagação do Covid-19. E a gente se viu na situação de, assim, como que a gente iria apresentar um projeto tão complexo para pessoas que não possuíam esses domínios. Então, pessoas que não possuíam domínios de arquitetura, de engenharia civil, de recursos tecnológicos mesmo, pois eles não eram muito habituados com as tecnologias que a gente precisa. E a gente ficou muito nesse impasse. Quando a gente começa a falar das nossas soluções, a Ecocim e a Edifique viram uma na outra uma forma de se ajudar. Então, elas começaram a ter reuniões em conjunto, uma vez que a Ecocim poderia contribuir muito com a idealização do projeto, já que eles conheciam muito da cooperativa, já que trabalhavam com eles antes, e a Edifique poderia contribuir na arrecadação de recursos financeiros, já que conhecia um pouco mais do mercado da construção civil e podia contribuir na Ecocim com isso. O projeto de porta em porta com a Ecocim havia sido pausado, uma vez que não era mais estabelecido isso como prioridade, e eles começaram a ajudar a cooperativa a fazer eventos, fazendo campanhas, para arrecadar mais dinheiro, para que os cooperados tivessem um local provisório para trabalhar. E aí, quando eles pararam aquele serviço de educação ambiental com a população, eles viram a oportunidade de fazer esse serviço com os próprios cooperados. Então, eles estavam ajudando na educação dos cooperados daquele local. E aí também, para poder conquistar mais um pouco dessa confiança, eles passaram a ter conversas individuais, ao invés de ter conversas com todo o time, com todas aquelas 37 famílias. E aí eles estabeleciam membros fixos para conversarem com as pessoas, a fim de criar uma sensibilidade maior, assim, um conhecimento, um reconhecimento da pessoa mesmo, do membro. Renata? O desencadear do projeto da Edifique Júnior influenciava no entendimento das atividades do galpão, desde as etapas de coleta, triagem, prensagem, armazenamento e destinação dos materiais. Todos eles precisariam ser desenvolvidos em estrutura de qualidade e com resistência.
E para isso foi pensado um ambiente que tivesse um aumento em área de mais ou menos 120 metros quadrados, aonde os cooperados eles poderiam ter mais espaço para armazenar e, consequentemente, também gerar mais empregos, visto que o galpão agora ele estaria maior. Além disso, também teve a solução das baias maiores, na qual foram pensadas em baias onde os cooperados eles pudessem armazenar esses materiais, principalmente os de maior valor, que foram localizados na parte mais distante da entrada principal do galpão. Em relação à ergonomia, eles foram adequados para que ficasse mais confortável possível para aquelas pessoas que estavam utilizando o espaço. A cobertura, ela foi pensada especialmente para o uso que está sendo destinado, com uma parte sendo melhor aproveitada no conforto térmico e acústico, porque hoje eles trabalham numa realidade onde não tem nenhum tipo de cobertura, então lá é muito quente. Principalmente a telha que existia antes do incêndio, ela também era muito quente, então para isso foi pensada a telha termoacústica, que ela vai melhorar essa questão do calor dentro do ambiente, e em relação à chuva, quando chover, não vai ficar tanto barulho. Em relação ao combate a incêndio, foi um dos projetos principais desse projeto, justamente porque vai preparar a edificação e as pessoas, se caso um incêndio venha a ocorrer novamente, as pessoas vão conseguir sair com segurança do espaço. Em relação ao projeto elétrico, onde as luzes foram substituídas, as anteriores eram incandescentes, elas foram substituídas pelas luzes de LED, e, como mostra na imagem, foram inseridos cobogós para que a iluminação ela fosse aproveitada de uma maneira melhor, essa iluminação natural. E aí, uma coisa muito importante durante todo o processo foi a linguagem técnica. A gente tentou fugir ao máximo dessa linguagem, para que fosse uma linguagem que os cooperados eles pudessem compreender. Então, sempre tinha muitas chamadas em WhatsApp, imagens, desenhos, tudo para que essa comunicação ela fosse a melhor possível. E aí, a Ecocim e a Edific, quando foram contratadas, se comprometeram em encontrar as melhores soluções para essa cooperativa. Não só seguir aquela linha de realizar os serviços com excelência, mas também realizar esses melhores serviços e mais indicados para ela, e impactar de verdade aquele cenário. Quando a gente fala de resultado, a cooperativa, quando começou o serviço com a Ecocim, trabalhava em caixa zero, e aí conseguiu atingir um caixa de R$40 mil, o que já é um retorno assim, financeiro muito significativo. Mas ainda não suficiente, eles continuaram a trabalhar ainda mais, e conseguiram esse retorno de R$100 mil, e conseguiram também uma parceria com o Instituto Federal da Região, o que trouxe ainda mais visibilidade para a cooperativa. Aqui agora tinha o apoio de professores também. E aí, pensando nisso também, que Renata já falou um pouquinho, a otimização do fluxo e armazenamento foi reduzida em cerca de 7 metros nesse percurso. E aí a gente tem aqui um esquema da planta baixa, e aqui tem as baias para guardar os materiais que fossem mais valiosos para eles. A gente adequou o espaço, trazendo mobiliários mais altos, colocando escadas onde seria necessário, para que eles não precisassem carregar sacolas pesadas por grandes espaços. Então, a gente otimizou também a rotina deles. A ergonomia, ela atua diretamente na saúde e no bem-estar das pessoas. E aí, para isso, a gente fez justamente esse ajuste das alturas e do fluxo para que fosse o melhor possível. E, consequentemente, isso resultou numa maior produtividade dele. Em relação à adequação do layout, gerou um melhor espaço para que tivesse mais de 30 toneladas mensais de materiais armazenados no galpão. Como resultado dos projetos complementares, que foi o projeto de combate a incêndio e o projeto elétrico, a gente tem uma diminuição na conta de energia, justamente por causa dessa substituição das luzes incandescentes pelas luzes de LED, e também maior segurança, justamente pelo todo o estudo que foi feito para a questão do combate a incêndio, caso venha a ocorrer novamente, as pessoas consigam estar mais seguras dentro daquele ambiente de trabalho.
E, assim, o resultado mais esperado, o melhor resultado que a gente teve foi em relação à responsabilidade social. A gente estava com esse valor um pouco adormecido na empresa, e ele foi muito bom para mostrar, assim, não apenas o nosso resultado dentro da empresa, mas fora dela. A gente sabe que a Copcicla, ela fica localizada na cidade de Natal, e é uma realidade tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Então, esse projeto, ele trouxe muitos retornos, muitos frutos bons, que a gente quer tá levando adiante isso. E a gente começa a contar a nossa história, mas ela não termina aqui, pelo contrário, ela começa. Então, a gente traz essa mensagem para mostrar que você também pode fazer parte dela. A gente teve contato com as pessoas que trabalhavam lá, e a realidade delas é totalmente diferente. É você aí que está vendo esse vídeo no home office, no conforto da sua casa, num lugar que seja legal, num lugar que você consiga se concentrar. Essas pessoas, elas estão trabalhando no sol quente, catando material de lixo. A gente teve contato com eles, eles falavam que tinham muitas dores de cabeça, dores no corpo. Então, a gente trouxe essa campanha para você também estar ajudando a reerguer a Copcicla na construção desse novo galpão. Então, a gente trouxe essa plataforma para nos ajudar com esse arrecadamento. Você pode fazer a doação a partir do valor de R$10, e se você desejar fazer a doação no valor inferior, você pode transferir para a conta de Lara, que é um membro da gente que trabalha com a gente na empresa, e aí, no momento que esse valor atingir R$10, ele vai ser transferido automaticamente para a conta do abacaxi, para que a gente consiga ver melhor como posso falar? Esse monitoramento. Exatamente. E aí, o que a gente queria provar é que juntos somos realmente mais fortes. Empresários júniores, empresários que já atuam no mercado, pessoas que estão tentando um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente queria a ajuda de todo mundo, para mostrar que a gente consegue, sim, transformar pequenas realidades, e que já impactam tanto dentro do nosso ecossistema. O meu nome é Beatriz Teixeira, eu sou a atual diretora-presidente da Edifique Júnior e fui projetista da Copcicla. Meu nome é Renata Mello, eu sou analista de mídia da Edifique Júnior, também fui projetista da Copcicla, e estou muito feliz de estar aqui falando esse case para vocês. A gente queria agradecer por toda a oportunidade. Aqui tem algumas de nossas redes sociais, como nosso e-mail, como nosso Instagram. E a Edifique, ela está disponível para trabalhar sobre qualquer cenário, para tentar ajudar o máximo possível. Então, vocês podem contar sempre com a gente. Muito obrigada. Obrigada.